Olá pessoal, Eduardo Corrêa aqui com mais um vídeo. Hoje nós trataremos aqui sobre algumas empunhaduras, tá? Porque no low light, baixa luminosidade, nós precisamos de conhecer algumas empunhaduras. Já falei, só mencionei, já expliquei. Hoje eu vou explicar um pouco melhor. Vamos falar sobre todas as empunhaduras, qual é a diferença de uma para outra e no final eu vou pagar um bizu sobre a lanterna, beleza? Então o que acontece? Quando você empunha o seu armamento, você empunha ele, né, você faz aquela empunhadura quebrada, você quebra essa articulação e você encaixa aqui, ó, para você fazer esse tipo de empunhadura. Quando você está com a lanterna na mão esquerda, na mão reagente, tem um grande problema. Essa lanterna é uma lanterna grande, tá, com um acionamento aqui, mas eu poderia estar usando uma menor, uma mediana, por isso que eu falo de redundância de material. Tá? Então eu estou falando sobre essa hoje, estou falando sobre uma arma full size, uma arma grande, né? Grande capacidade. Então eu estou no extremo da minha necessidade de habilidade, de conhecimento e de treinamento. Porque eu não estou com uma arma pesada e uma lanterna grande e arma grande, tá? Então eu falo aqui, quando você vem com a mão esquerda, nós precisamos atentar para o seguinte detalhe, o acionamento, o botão do acionamento. Esse aqui é na retaguarda, mas ele poderia estar no corpo, na lateral do corpo da lanterna. E aí o que ia definir na minha empunhadura? Justamente o que? A minha empunhadura ela tem que casar para quê? Para que eu possa acionar o botão. Ou eu aciono aqui, ou eu aciono na lateral. Então, nesse caso, como o botão é aqui, nós vamos falar sobre as empunhaduras aqui. Então eu pego aqui meu armamento, correto? E estou aqui fazendo uma varredura no ambiente. Eu estou procurando um suspeito, eu estou procurando alguém que esteja escondido. Ou não, eu não tenho certeza. Então o que eu faço? Para não denunciar a minha posição, o feixe de luz não ficar na direção do meu corpo, eu uso essa empunhadura aqui afastada do corpo. Por quê? O feixe de luz vai estar concentrado aqui. Se o agressor, por acaso, me surpreender, ele vai acertar o feixe de luz. Ele não vai atirar diretamente em mim, ele vai atirar aqui. Pode acertar meu braço, como não. Então, eu afasto esse aqui do meu corpo. E aí eu venho aqui fazendo uma varredura do ambiente, com ela afastada aqui. Isso aqui foi um método americano que surgiu isso aqui. No ambiente confinado, que a gente não tem como ficar andando assim, a gente pode fazer uma posição comprimida disso aqui, que seria trazer para cá, ou aqui. Você só vai trazer o braço para cá, tá? Dificultando, sim, os disparos aqui. Agora, se você está com colete, né, não há necessidade disso. E outra coisa, nesse caso aqui de varredura, eu vou ligar a lâmpada e eu vou ficar com ela ligada, fazendo a varredura, procurando, porque não tem uma iminência. Eu só estou fazendo uma varredura no ambiente. Né? Na verdade, uma varredura no ambiente. Então, essa é a primeira. A variação dela é justamente essa aqui, tá? Eu indico também aqui, ó, a posição do botão aqui, eu posso tocar aqui. E se for lateral, eu também posso tocar aqui, ó. Se for lateral aqui, ó, eu toco aqui, ó. Consigo acionar o botão aqui lateralmente. Essa é a primeira delas, tá? Depois, eu posso fazer uma outra, que é no centro do peito aqui, na altura do ombro, eu seguro aqui, ó. Eu estou centralizado, eu centralizo ela ao meu corpo. Eu não vou botar aqui, né? Mas vou botar ela aqui, e a mão tá aqui, ó. E aí eu consigo fazer aqui a varredura. Faço uma varredura. Qual é a vantagem ou a técnica utilizada nesse caso? Ela está no centro do corpo. Então, aonde eu jogar a luz, o meu corpo vai estar projetado, se eu tiver com um colete à prova de bala, correto? Essa é uma delas. Agora, é desconfortável, né? Você fica numa situação aqui chata, aqui no ombro e tal, e de repente numa situação de baixa luminosidade, estresse, isso aqui talvez não sei se vai ficar tão legal, né? Outra coisa, né? Depois dessa, eu falo para vocês uma excelente, é uma que eu indico, que é aqui, ó. Essa, eu digo que é terceiro olho, não vou dizer nome de cada empunhadura não, porque são vários nomes ingleses, eu não gosto. Essa aqui eu digo que é o terceiro olho, porque eu coloco aqui, ó, próximo aqui da minha vista, e aí, aonde eu olhar, a minha lanterna segue.
Então essa aqui é legal. E além disso, o seu cotovelo fica aqui, ó, numa condição, o seu braço, de você fazer uma defesa, caso você seja atacado. Então essa aqui é muito interessante. Gostei dessa aqui. Vou tentar fazer os treinamentos com ela no dia 22 para o dia 23. Vou fazer um treinamento dessa posição para me ver como é que eu vou reagir, tá? Então, essas são umas posições à parte, tá? Agora, todas essas três posições, né? Essa aqui, né? Com a variação dela, essa na vista e essa aqui centralizada, essas três posições, elas você deixa a mão da pistola sozinha. Então, você tem que treinar tiro com uma mão para que você possa fazer esse tipo de empunhadura sem precisar do apoio, tá? Agora, falando em apoio, dessa mesma condição, eu segurando a lanterna assim, ó, eu tenho uma que eu posso fazer dessa forma. Então, o que eu faço aqui? Eu crio aqui uma isometria aqui entre um braço e o outro, né, uma mão e a outra, eu aperto aqui, eu crio uma isometria aqui, ó, pequena, para justamente segurar o recuo. E eu posso acionar minha lanterna se o botão for lateralizado. Se o botão aqui atrás, eu já não consigo. Então aqui atrás, o que eu posso fazer? Justamente aqui, ó. Eu ponho entre os dedos, ó. Mesma forma, ó. Da mesma forma, eu consigo acionar aqui a lanterna. Entendeu? Então, eu posso botar entre os dedos. Eu posso segurar aqui. E eu posso segurar também dessa forma. Beleza? Então, eu já falei 3 tipos de empunhadura. Essa empunhadura aqui cruzada, ela é muito interessante, porque você tem uma base aqui também de tiro. Aqui, ó. Tem uma base aqui. Faço uma base para minha mão direita. Só que, num local perigoso, local com pouca luz, o que acontece? Você pode varrer o seu braço. Então, isso aqui é complicado. No momento que você está fazendo a empunhadura, pode aparecer aí, de repente, o agressor e você acabar atingindo o seu próprio braço. Isso é muito perigoso. Então, tome cuidado com isso. Eu aconselho o quê? Empunhou a arma, a lanterna vem embaixo. E aí sim eu vou fazer meu engajamento. Só que eu crio também uma isometria aqui, ó. Eu acabo cansando esse meu braço esquerdo porque ele vai estar rígido e ele vai estar apoiando aqui, ó. Então eu acabo cansando o braço. É uma isometria também em excesso, tá? Não é uma empunhadura tranquilo. É uma empunhadura pesada, entendeu? Você cria um peso aqui, uma pressão aqui e acaba doendo aqui o ombro aqui. Então você tem que estar preparado fisicamente para isso também. Pessoal, tudo que eu falo aqui sobre técnica, sobre treinamento, você tem que estar preparado fisicamente. Isso é uma coisa que eu prezo muito. Prezo muito. Eu exijo, eu cobro dos meus alunos, eu cobro da minha equipe de instrução. Eu estou sempre falando isso aí na tecla aqui, justamente com os inscritos também no canal. Eu sempre bato isso. Combatente tem que estar preparado, combatente tem que estar com um condicionamento físico legal, porque uma hora você vai precisar do teu fôlego, dos teus músculos que tenham uma resposta rápida. Você vai precisar disso. Tu vai ver se vai dar uma cãibra. Então você tem que estar condicionado, treinado para essas condições de extrema necessidade. Você vai fazendo devagar os seus exercícios e depois tu vai graduando e ganhando condicionamento físico. Outra coisa, uma coisa muito interessante, quando você for fazer esse tipo de tarefa, é importante salientar o seguinte: use um fiel na lanterna, tá? Por quê? Nessa condição, se a sua arma der uma pane, se tiver que fazer uma recarga ou alguma coisa assim, o que acontece? Você precisa da mão reagente. Então, ó, eu aconselho você a botar um fielzinho, tá? Bota um fielzinho aqui, e aí você está fazendo o procedimento, né? Tá fazendo. Aconteceu alguma coisa, a tua arma deu uma pane, você consegue safar rapidamente e fazer os movimentos que tem que ser feito. E depois você recupera a tua lanterna. Então, isso é importante. Que você tenha um fiel para você, ó, soltar rapidamente, ó. Isso é importante. Porque às vezes a arma ela para aberta, ela dá um problema, e aí você precisa da outra mão para manipular. Entendeu? Pode dar aqui vários tipos de pane. E eu preciso manipular esse armamento com as 2 mãos. Eu não vou conseguir fazer com uma. Então eu solto rapidamente aqui, ó. E aí eu faço os procedimentos que tem que ser feito. Entendeu? E
Isso é importante, você está treinado, condicionado para isso. Se a sua lanterna não tiver essa condição, o que você pode fazer? Eu aconselho aqui no final, você passar uma fitinha daquela abraçadeira plástica e você colocar um anelzinho de granada ou um anelzinho de chaveiro, aquele aramezinho de chaveiro. E aí você enfia no dedo, você consegue fazer toda a manipulação e a lanterna não vai cair. Beleza, pessoal? Então eu falei aqui de algumas posições, tá? Posições que nós vamos fazer lá no campo. Nós vamos botar a linha de tiro, nós vamos fazer vários tipos de tiro, acondicionado nessa condição da lanterna, para a gente pegar essas práticas, inclusive com arma longa. Não falei de arma longa, mas lá nós vamos usar. Só falei de pistola aqui. Nós vamos trabalhar com essas posições, nós vamos fazer os tiros, e depois nós vamos entrar na fisiologia da vista humana. Sobre isso, entender como funciona, como é que a nossa vista, como é que nossos olhos abrem ali para captar a luz, como é que ele diminui. Então isso tudo aí é trabalhado, né? A gente precisa entender isso. Quando a gente recebe uma luz muito forte, o nosso músculo ocular, ele fecha ali a retina, ele fecha ali o cristalino, e aí você sente aquela dor momentânea, e você acaba sendo paralisado ali, momentaneamente, ficando sem a visão ou com uma dor excessiva, né? Então, nós vamos treinar isso também lá, vamos falar tudo direitinho, para depois a gente entrar em outras matérias, que o curso de combate noturno não é apenas uma baixa luminosidade. Baixa luminosidade é apenas uma matéria de tudo aquilo que a gente vai aprender. Vamos aprender camuflagem, disciplina de ruído, disciplina de reflexão, vamos aprender uma série de matérias, tudo voltado para o combate noturno. Isso aí vai fazer um diferencial muito grande para o combatente que caso precise dessa situação. De 60% a 80% das mortes em combate foi com baixa luminosidade. Isso aí é fato. Já foi feita uma pesquisa e descobriram que aconteceu isso realmente de policiais, de seguranças, pessoas que morreram justamente pela baixa luminosidade, pela falta do conhecimento dessa matéria, que é muito importante para nós. Beleza, pessoal? Fique com Deus aí e até o próximo vídeo.